são fortes o suficiente para manter esses vírus apenas como um leve incômodo, mas eles lentamente drenam nossa vitalidade, tirando vantagem de nós quando estamos cansados ou sob pressão. Eles estão entre muitas das infecções oportunistas que conhecemos, e por serem tão numerosos e causadores de tantas infecções, não podemos ficar desprecavidos. O que também é geralmente desconhecido é que muitas das condições atualmente consideradas genéticas na natureza são de fato virais na origem. Como esta confusão acontece? Em primeiro lugar, infecções virais são praticamente impossíveis de detectar. A menos que você saiba exatamente o que você está procurando, é provável que passem desapercebidas. Em segundo lugar, infecções virais também têm a capacidade de provocar mutação genética. Assim, em alguns casos, a mutação genética que um cientista aponta para a causa de uma doença é realmente o resultado de um vírus que ele não detecta. Muitas pessoas hoje, que dizem ter uma doença genética incurável, de fato têm uma infecção viral difícil de detectar. Se você está enfrentando uma doença de origem desconhecida ou genética e simplesmente está sentindo-se cada vez pior, é provável que esteja lidando com um vírus. Embora a medicina moderna ainda não tenha conseguido chegar a um medicamento antiviral de amplo espectro verdadeiramente eficaz, há uma maneira natural de atacar diretamente o vírus. Primeiro, você precisa entender um pouco sobre o funcionamento do vírus. Ao contrário de todas as outras formas de vida, os vírus são incapazes de se reproduzir em seu próprio meio. Os vírus se reproduzem comandando os sistemas de nossas células, transformando-os em máquinas de vírus. Nossas próprias células acabam causando a propagação dos vírus que nos deixam doentes. Enquanto esta é uma estratégia muito inteligente para o vírus, ele tem um ponto fraco explorável. Para que um vírus se reproduza e nos torne doentes, ele primeiro deve se inserir em uma célula. Enquanto permanece fora de uma célula, ele não pode nos prejudicar. É nisto que devemos nos concentrar. Em primeiro lugar, como podemos impedir um vírus de entrar em uma célula? Acontece que muitos vírus usam uma enzima chamada integrase para obter acesso à nossa célula. Se nós pudermos inibir esta enzima, muitos vírus não poderão se reproduzir dentro de nossas células. Portanto, anulando a enzima integrase, podemos neutralizar uma boa percentagem de vírus. Além disso, já que a integrase não é uma enzima humana, inibindo-a, ela se torna inofensiva para nós. Agora, de volta à nossa amiga framboesa. Ácido elágico, um composto de framboesas, faz justamente o que estamos procurando na nossa luta contra os vírus. Ácido elágico é um inibidor de integrase. Assim, se tomarmos ácido elágico, seremos capazes de inibir muitos vírus conhecidos e desconhecidos, evitando-os de se inserirem em nossas células de reprodução. Em vez de focar em vírus no sentido de pará-lo, o ácido elágico incide sobre uma enzima-chave que muitos vírus compartilham. Agora vamos voltar nossa atenção para as bactérias. A revolução antibiótica anulou temidas doenças como a tuberculose, staph e streptococcus controláveis e muitas vezes curáveis. Bem, pelo menos eles costumam ser. Um estrondoso excesso de antibióticos nos hospitais e em criações de gado deu origem ao superinseto. O superinseto é muito agressivo e resistente a antibióticos. As bactérias, as quais muitos de nós pensávamos que tínhamos eliminado, estão de volta e ameaçando causar estragos em todo o mundo. Agora, cerca de 2 bilhões de pessoas, ou aproximadamente 1/3 da população mundial, tem tuberculose e streptococcus resistentes a antibióticos. Inúmeras vezes não são detectados em nossos hospitais, infectando e matando os pacientes que chegam para operações de rotina. Isso é compreensível. Bactérias se reproduzem rápido, e sua mutação se dá tão facilmente que o seu desenvolvimento de resistência a qualquer droga antibiótica particular só foi e sempre será apenas uma questão de tempo. O que precisamos é uma maneira de parar todas as bactérias, não apenas um tipo ou outro. Além disso, temos que encontrar uma maneira de parar as bactérias ao nível em que elas não possam se transformar. O nível mais profundo de qualquer forma de vida é seu DNA. Existe uma maneira de afetar o DNA bacteriano sem nos prejudicar? Sim, existe. Bactérias, como a maioria das formas de vida, enrolam sua molécula de DNA em uma bola muito apertada. Este enrolamento é necessário para se ajustar, às vezes, os 10 metros da molécula de DNA em uma pequena célula bacteriana. É isso mesmo. O DNA pode ser de até 10 metros de comprimento e tem de caber em uma célula 30 milhões de vezes menor que o comprimento.
Agora, o que aconteceria se pudéssemos desenrolar essa cadeia de DNA? O que poderia acontecer se puxássemos essa cadeia de caracteres, como uma trama solta em uma camisa de malha? Você adivinhou. A bobina toda iria se desvendar. Quando o DNA está enrolado, a informação é acessível, mas desenrolado, o DNA seria ilegível. Neste estado, as bactérias não teriam as informações necessárias para executar o que é básico para os processos vitais. Em outras palavras, as bactérias iriam morrer. Aqui está uma analogia para ilustrar como isso funciona. Imagine que você quer construir sua primeira casa sozinho. Nunca tinha feito isso antes, então você decide ir à biblioteca para obter alguns livros sobre marcenaria básica e arquitetura. Infelizmente, você percebe que um pequeno terremoto sacudiu todos os livros para fora das prateleiras, deixando-os todos espalhados no chão. Nesta bagunça, você sabe que, em algum lugar estão os livros que você precisa, mas que vai levar meses para encontrá-los. As informações, nesse caso, o DNA, ainda estão lá, mas se tornam inacessíveis e as bactérias morrem por não ser possível obter as instruções sobre como manter seus processos vitais básicos. Existe uma maneira de realizar essa tarefa? Sim, a framboesa simples nos salva novamente. O mesmo ácido elágico que obtemos da framboesa e que evita que os vírus entrem em nossas células também faz com que o DNA das bactérias se desespirale. Todas as bactérias usam uma enzima chamada girase para manter seu DNA enrolado, e o ácido elágico inibe esta enzima. Ao contrário de antibióticos, que só funcionam em tipos específicos de bactérias, o ácido elágico inibe a todos os tipos de bactérias. Além disso, já que a girase não é uma enzima humana, inibindo-a, ela se torna inofensiva para nós. Agora vamos voltar nossa atenção para fungos e leveduras. Quando as pessoas são infectadas com estes micro-organismos, elas se tornam literalmente mofadas, iguais a um pedaço de pão ou um pedaço de queijo que ficou muito tempo no armário. Mofos foram apenas um aborrecimento menor nos últimos 50 anos, limitando-se a arruinar colheitas de grãos e a causar infecções ocasionais das unhas. Mas os tempos estão mudando. Mofos tóxicos agora comumente colonizam casas e ambientes, entram em paredes, tetos e sistemas de ventilação. Estes mofos, em seguida, podem fazer a transição para nossos pulmões, onde tornam-se impossíveis de ser erradicados. A infecção intestinal crônica dos fungos e infecções fúngicas também estão em ascensão. Estas infecções intestinais abrem buracos na membrana mucosa do intestino, permitindo proteínas não digeridas entrarem na corrente sanguínea, que causam reações alérgicas. A medicina tem medicamentos antifúngicos e anti-este, mas o problema é que muitos deles são tóxicos para o fígado e outros órgãos. O ideal seria uma forma de atacar estes fungos e infecções fúngicas sem ferir nossas próprias células. Há alguma parte do ciclo de vida destes dois tipos de infecções que podem ser inibidos sem nos ferir? Este é um tipo de infecção causada por um fungo, por isso o termo não pode ser traduzido. Acontece que o ácido elágico, o mesmo que faz com que os vírus não entrem em nossas células e faz com que as bactérias desvendem o seu DNA, também inibe uma via-chave no ciclo de vida de fungos e leveduras. Fungos e leveduras são tipos de plantas, e assim têm um tipo de parede celular diferente da nossa. Considerando que nossas paredes celulares são constituídas por proteínas e gorduras de tecido macio e maleável, suas paredes celulares são compostas de açúcares, um dos quais é chamado de quitina. Esta quitina é feita com a ajuda de uma enzima chamada quitina síntase 2, e felizmente para nós, o ácido elágico as inibe. Sem a capacidade de produzir quitina, fungos e leveduras não podem crescer ou se reproduzir. Irão morrer. E ao contrário de drogas comuns antifúngicas e anti-yeast, ácido elágico não tem toxicidade conhecida por nossas próprias células. Como quitina síntase 2 não é uma enzima humana, inibindo-a, ela se torna inofensiva para nós. O último tipo de infecção para especificação é a de parasitas. Muitos pensam que só no terceiro mundo habitantes estão em risco de parasitas. Mas na verdade quase todos têm algum grau de infecção parasitária. Ir a restaurantes, possuir animais ou viajar para o exterior praticamente garante algum grau de infecção parasitária. A maior parte do tempo, parasitas estão felizes em alojar-se em seus intestinos e órgãos internos e lentamente chupar seu sangue. Enquanto há muitos tipos de parasitas que podem matar uma pessoa, a maioria dos parasitas seria capaz de drenar seu hospedeiro sem, no entanto, matá-lo. Parasitas são as maiores,
mais inteligentes e mais evoluídas dos 4 tipos de infecções, e, portanto, faz sentido que eles tenham a melhor estratégia de sobrevivência. Infelizmente, a maioria das drogas antiparasitárias tem efeitos colaterais piores do que os sintomas do parasita original propriamente dito. Existe alguma maneira através da qual possamos lidar com as infecções parasitárias sem nos ferir nesse processo? Mais uma vez, ácido elágico e a framboesa vêm em nosso socorro. Enquanto os mecanismos exatos de como o ácido elágico mata parasitas não são totalmente conhecidos, provou ser eficaz contra uma série de parasitas diferentes. A corrente científica sugere que tem algo a ver com a glutationa redutase via, mas isso está além do escopo desta apresentação. Isso conclui nossa discussão de como o ácido elágico pode ser usado para eliminar vírus, bactérias, fungos, leveduras e parasitas. Há uma condição a mais na qual o ácido elágico tem mostrado resultados positivos, os quais vamos discutir aqui. Nos referimos ao câncer. Na verdade, se você pesquisar na literatura científica sobre o ácido elágico, é melhor ficar ciente sobre a sua capacidade de luta contra o câncer do que sobre qualquer outra coisa. Embora haja várias situações em que o ácido elágico tanto protege e ajuda na luta contra o câncer que já se formou, o que vamos discutir aqui é sua capacidade de causar câncer de células para autodestruição. O termo técnico para isso é apoptose. Sempre que reconhece uma célula cancerosa, nosso DNA envia um sinal sobre autodestruição. Esta é uma das mais poderosas salvaguardas que temos na prevenção do câncer, e trabalha a maioria do tempo. Infelizmente, uma célula de câncer é capaz de bloquear esse sinal de autodestruição, o qual poderia atingir um tumor. São especificamente as células que são capazes de substituir o sinal de autodestruição de DNA que continuam a crescer e a eventualmente formar tumores. O que o ácido elágico faz de muito poderoso é restabelecer o sinal de autodestruição de células cancerosas e pré-cancerosas. Ao contrário da quimioterapia, que causa danos tanto às células saudáveis como às cancerígenas, a apoptose, ou célula de autodestruição, só se aplica às células de câncer e a outras células danificadas, que deixaram de ser útil ou seguras de se ter no corpo. Há outras maneiras que o ácido elágico ajuda o corpo a lidar com o câncer, incluindo a proteção de nosso DNA contra produtos químicos mutagênicos, no desencadeamento do ciclo de crescimento, na detenção de células cancerosas e na proteção do gene de regulação celular, P53. Mas estes estão além do escopo desta apresentação. O ácido elágico é verdadeiramente um notável composto. Inibe vírus, bactérias, fungos, leveduras e parasitas. Ele ajuda o corpo na sua luta contra o câncer. É realmente a única coisa que você deveria levar consigo para uma ilha deserta. Espero que esta informação tenha sido útil para você. Para obter mais informações sobre o ácido elágico ou a ordem da elágica, um suplemento de ácido elágico de grau USP, entre em contato com o provedor de cuidados de saúde que lhe deu este CD.